Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. Diga obrigado, Deus, pela palavra de hoje. Amém, graças a Deus. O tema da reunião de hoje, o título, é bem grande. E o conhecimento que vamos receber também. Grande vai ser o seu crescimento nessa manhã com a palavra de hoje. Portanto, anote o nome da reunião. O amor tem que estar acima da doutrina da graça. E não a doutrina da graça acima do amor. É o tema de hoje. Vou repetir. O amor tem que estar acima da doutrina da graça, e não a doutrina da graça acima do amor. Mas que tipo de amor, pastor, o Senhor está falando? Do amor que se importa com o outro, que cuida do outro, do amor que devemos ter a Deus em nossos corações acima de qualquer coisa. Porque eu pergunto a você, qual é o grande mandamento que Jesus nos ensinou? Que está descrito lá em Marcos 12, 29. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos dar uma olhadinha? Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 12, a partir do verso 29. E essa palavra de hoje não é só para você que está aqui, mas também para muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que está em um ministério que prega a graça de Deus, mas que a doutrina da graça está acima do amor. E a doutrina da graça não pode estar acima do amor, porque se está acima do amor, vai haver um desvio. E você vai compreender nessa manhã que tipo de desvio pode acontecer. E assim diz Marcos 12, 29. Aqui em Marcos 12, 29, os fariseus perguntam para o Senhor Jesus qual o principal de todos os mandamentos. E a partir do verso 29, do capítulo 12 de Marcos, o Senhor Jesus começa a responder. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse verso 29 é muito importante, porque tem ministérios que o centro de tudo não é Deus, é o homem, é o líder, é o pastor. São ministérios que adoram ao líder que tem e que falam que ele é o homem santo, é o que cura, é o que faz e acontece. Nesse lugar, Deus não é o centro de tudo, e sim o homem. Já em outros ministérios, a liderança, aquele pastor, aquele bispo, aquele líder, é adorado como se fosse um Deus na terra. E é chamado de papai. Ele é o meu papai. O nosso papai é aquele que nos fez, é aquele que nos criou, é aquele que Jesus fala aqui, ó, Deus. Esse é o único Deus, o único papai da minha vida e da tua vida e da vida de quem está me ouvindo agora, que está dentro de um ministério que diz estar pregando a graça, mas que está havendo esse desvio. Ao invés do povo estar adorando ao Senhor dos exércitos, ela está adorando ao homem. Nós temos que adorar é a Deus, porque é Ele que tem te mantido de pé. Não é o homem que te mantém de pé, é Deus.
É como aquela canção que conhecemos: a Deus toda a glória, pelas bênçãos sem fim, com o seu sangue Ele me salvou, e tem me conduzido o quê? Em triunfo. É ao nosso Deus que devemos prestar honras. É por isso que quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 9, ele diz o seguinte: Timóteo, a nossa esperança tem que estar no Deus vivo. Se é no Deus vivo que devemos ter a nossa esperança, como diz Paulo nessa evidência, primeira carta de Paulo a Timóteo 4:9, então não pode ser no homem, tem que ser em Deus, como descrito está na palavra, em Deus. Nunca, meu amado, tire os seus olhos do Deus vivo. Atenção, povo de Deus, você que está me ouvindo agora, que está no ministério, que tem que adorar o líder. O Evangelho da Graça diz que a tua adoração, as honras devidas, a tua esperança tem que estar no Deus vivo e não no homem. Nunca tire os seus olhos do Deus vivo para dar ao homem, ou de repente a uma imagem de gesso, seja lá o que for. Tem que ser para Deus, que está te dando vida, que te mantém de pé todos os dias. Todos os dias. Porque tem sido Ele, o Deus que tem te dado livramento, proteção, consolo. Tem sido Deus que tem trazido para a tua vida a existência das coisas. Ele sim é o nosso papai. Ele sim é que deve ser chamado de papai. O Deus que criou o teu espírito. Prosseguindo aqui em Marcos, Jesus segue dizendo, verso 30: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Aqui está falando da união que você deve ter com Deus, da busca que você deve ter ao teu Senhor. Paulo diz que o Espírito Santo habita em nós. Na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, anote, depois você medita em casa. Lá ele diz que o Espírito Santo já habita em cada um de nós. Mas esse mesmo apóstolo Paulo também diz que devemos buscar a Deus. Atenção, igreja, nós temos que buscar a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, verso 6. Mantenha a sua mão aqui em Marcos, marca essa página, porque depois vamos voltar para ler o verso 31. Vamos agora a Hebreus 11, verso 6. Depois a gente volta para cá. Você que está me ouvindo também me acompanhe, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. E a próxima evidência é Hebreus capítulo 11, verso 6. E diz assim o Evangelho: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, grife, dos que o buscam. Então, segundo o Evangelho, temos que buscar a quem? A Deus. E como que eu busco a Deus, pastor? Nas minhas orações, no meu louvor, dentro de mim, na minha intimidade, na minha comunhão com Deus. A vida de comunhão para com Deus, abençoado, é muito importante. E o Evangelho pede aqui que você busque ter essa vida de comunhão. Que você busque a esse Deus que está dentro de você. Não podemos colocar a doutrina acima desse amor, dessa comunhão. Há muitos que colocam, quando pensam
da seguinte maneira: eu já sou um abençoado, eu já estou completo, perfeito, sou herdeiro de Deus, o Espírito do Senhor já está unido ao meu. Aí o que é que acontece? Não busca esse Deus em suas orações, porque acha que não precisa. Eu já sou casa de Deus, eu já sou abençoado, já estou completo e perfeito, não preciso orar, já sou predestinado, já estou caminhando em obras de antemão, não precisa, e não ora, não busca esse Deus em suas orações, não intercede pelo outro, porque não ora, não dá importância para o louvor. Quando você louva a Deus, abençoado, você está orando. E quando você está orando, você chama à existência as coisas que não são, para que passem a existir. Cristianismo não é só a doutrina, não. Cristianismo não é só ler a Bíblia ponta a ponta, não. Tem pessoas que acham que cristianismo é só a doutrina. Todos nós precisamos aprender uma coisa muito importante. Todos nós, e você que está me ouvindo também. Tem pessoas que pensam que a reunião, ela só começa para valer quando começa a pregação. O momento da mensagem, a doutrina, o momento da palavra, é só um pedaço da reunião. A doutrina, abençoado, não pode ser maior do que o amor é maior do que a doutrina. Então tem pessoas que valorizam mais o momento da palavra, e não dá importância para a oração inicial, para o louvor. Nesse momento você está colocando a doutrina acima do amor. Você está perdendo de ter uma vida íntima para com o seu Deus, que Paulo ensina tanto em suas cartas que devemos ter. Cristianismo não é só o ensinamento da palavra, é também viver uma vida íntima para com o seu Senhor. Isso tem que existir num lugar que prega a graça de Deus. Isso sim é que é cristianismo. Isso sim é que é uma graça verdadeira. Uma graça verdadeira coloca Deus como centro de tudo. Deus é o primeiro, Deus está acima da doutrina. Em primeiro lugar, o seu amor para com o seu Deus. Diz também o apóstolo Paulo sobre isso, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 2 por diante. Lá está descrito da seguinte maneira, não precisa nem você abrir. Lá diz o seguinte: ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, mistérios é a doutrina, a graça de Deus. Conheça toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Você, meu amado, pode conhecer toda a doutrina da graça, a Bíblia de capa a capa, e ter vários diplomas, mas se o mais importante, que é o amor, não estiver acima da doutrina, não tem valor nenhum esse seu conhecimento da doutrina da graça de Deus e todos os seus diplomas. Não tem valor. Porque o amor não está acima disso. É os seus diplomas. É a doutrina que está acima. Então não tem valor, diz Paulo, na primeira carta dele, capítulo 13, a partir do verso 2. Atenção, você pastor que está me ouvindo, que prega a graça. A doutrina não pode estar acima do amor, meu filho. Porque senão você vai ter uma igreja fria, que não cuida, em primeiro lugar, da vida espiritual para com Deus. E em seguida, esse povo vai viver uma vida bagunçada, dando ocasião à carne. Eu posso tudo, eu sou livre, eu sou abençoado. E Paulo diz, a graça não é para dar ocasião à carne. Eu me faço entender? A doutrina da graça tem o seu valor, porque através dela veio o deslumbre do entendimento que temos hoje, a compreensão das coisas que temos hoje. A doutrina é importante, mas a doutrina não pode estar acima do amor. Através da doutrina da graça, você recebeu o deslumbre que você é filho de Deus, que somos anjos em vasos de barro, predestinados, abençoados. Através
do Evangelho da Graça, você teve o entendimento que Satanás já foi destruído, mas não podemos pensar que por causa de tudo isso, não precisamos mais orar, não precisamos mais louvar, não precisamos mais interceder pelo outro, não precisamos mais fazer nada, porque já somos abençoados. Ou nos esquecer que não precisa cuidar da nossa conduta cristã. Você tem que cuidar da sua conduta cristã, porque um cristão não pode viver uma vida bagunçada em nome da graça de Deus. O servo de Cristo deve sempre analisar o efeito dos seus atos sobre o outro, para que o teu irmão abençoado não venha a se escandalizar, ou a falar mal da doutrina da graça. Olha aí, ó, ele aí, ó, é daquela igreja que fala que é abençoado, que é salvo sempre salvo, e que foi para a liberdade que Cristo vos libertou, e está ali, ó, enchendo a cara, e está ali, ó, vivendo a vida de forma bagunçada, em várias situações. O cristão da graça de Deus tem que cuidar da sua conduta cristã. Você tem que cuidar, abençoado. O Evangelho diz o tempo todo, a palavra de Deus na sua totalidade, fala o tempo todo que nós temos que ser sóbrios em todo o nosso viver cristão. É só você em casa meditar em algumas evidências. Dentre as muitas, eu vou passar algumas para vocês. Anote. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 3. Depois, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 7. E também Provérbios, capítulo 20, verso 1. São algumas evidências para você meditar. E anote também Romanos, capítulo 14, a partir do verso 21. Você tem uma liberdade para fazer tudo. Mas veja, pense, será que convém para um cristão da graça de Deus viver na libertinagem, dando mau testemunho, em nome da graça? Quando você vive dessa maneira, a doutrina está acima do amor, porque você usa da graça para dar ocasião à carne. O Evangelho diz que tudo eu posso. Aí começa a beber, começa a fumar, começa a trair a parte amada. Eu posso tudo, eu sou abençoado. Tem ministérios que muita gente está vivendo assim, em nome da graça. Nesse lugar, a doutrina está acima do amor. Esse lugar já perdeu o respeito para com Deus e a sua palavra, que é a graça de Deus. Porque a graça de Deus diz que tudo te é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, não podemos só valorizar o momento da palavra, só a doutrina. O amor tem que estar na frente, abençoado. Porque como que você quer superar as coisas em sua vida, se você não estabelece um contato com Deus? Se você não fala com Ele, se você não tem um relacionamento com o seu Deus? É por isso que no sistema religioso as pessoas são atendidas. Sabe por que as pessoas no sistema religioso são atendidas? Alô, ministérios que pregam a graça. Sabe por que as pessoas no sistema religioso são atendidas? Porque elas têm comunhão com Deus, elas falam com Deus, elas louvam ao seu Deus. Embora não tenham o batismo do conhecimento, mas elas têm o desejo de ter intimidade para com Deus. Por isso são atendidas. Elas podem não ter o batismo do conhecimento, que já são abençoadas, que não precisa sacrificar, que não precisa pagar o preço, que não precisa buscar a salvação, porque Cristo já nos deu ela gratuitamente. Eles podem não ter esse conhecimento, mas uma coisa de valor eles têm: eles buscam ter um relacionamento íntimo para com Deus. Não é verdade? Temos que valorizar a nossa intimidade com Deus. O apóstolo Paulo fala o tempo todo sobre isso em suas cartas.
Lá em Filipenses, por exemplo, capítulo 4, verso 6, anote aí, depois você lê em casa. Ele diz da seguinte maneira, justamente para que o cristão valorize a oração em sua vida. Ele diz o seguinte: que sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades. E como é que eu torno conhecida diante de Deus as minhas necessidades? Calado? Uma pessoa que coloca a doutrina acima do amor? Eu já sou abençoado, não preciso orar? Não, é orando que eu torno as minhas necessidades conhecidas pelo meu Deus. Paulo o tempo todo exorta ao povo da graça a orar, a interceder. Ele orava dia e noite. Ele diz isso em suas cartas: eu não me canso de orar por vocês, dia e noite. O apóstolo Paulo era um homem de oração, e um homem que louvava muito a Deus. Ele recomenda isso quando escreve a sua carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 16. Ele diz para o povo: olha, vamos louvar a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Nós temos que ser um povo que louva a Deus, que valoriza o momento do louvor. É por isso que você não deve chegar atrasado na sua igreja, chegar depois do louvor. O momento do louvor, abençoado, chama a existência milhares e milhares de anjos para ministrar a nosso favor. Milhares. Como que pode um filho de Deus que não fala com o seu Senhor, que não se relaciona com Ele? É muito estranho você ter um amigo que você não fala com ele. E Deus é o teu Senhor, é o teu amigo e é o teu Pai. Como é que pode você ter um amigo, um Senhor e um Pai na mesma pessoa e não conversa com Ele, não louva Ele? Uma igreja que prega graça tem que buscar o seu Deus no louvor, nas orações, nas suas súplicas. Paulo fala sobre isso, não é verdade? Paulo valoriza muito isso, o tempo todo nos seus escritos, que nós devemos cuidar da nossa vida espiritual para com Deus. Quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, eu peço que você abra lá, ele recomenda isso para Timóteo e para todos nós nessa manhã. Capítulo 4, verso 16. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Abençoado, se a gente não aplica esse conhecimento em nossa vida, você vive uma vida fria para com Deus. Fria. E nós não podemos colocar a doutrina acima do amor. Tem pessoas até que faltam na igreja por pensar: eu já sou abençoado mesmo, né? Se eu faltar hoje não tem problema. Está vendo? O problema que causa a doutrina estar acima do amor, a pessoa dá pouca importância em buscar a Deus através da reunião. Porque quando a gente se reúne aqui, a gente está buscando a Deus. Se eu faltar 2 dias, se eu faltar 3, não tem problema. Eu já sou salvo mesmo. Olha aí, a doutrina estragando o seu relacionamento para com Deus, porque está acima do amor. É nesse ponto que eu quero que você pense, reflita e abra o seu coração para receber. Eu faltei, mas nada me separa do amor de Deus. Olha aí, usando a doutrina para justificar a sua ausência. E é a partir daí que a gente começa a dar mau testemunho para os de fora. Ou seja, quem está no sistema religioso é mais dedicado do que aquele que conhece a verdade. E não pode, você que é conhecedor da verdade, tem que valorizar ainda mais, porque você sabe o que os outros não sabem. Os outros não sabem que são casa de Deus. Os outros não sabem que são salvos para sempre. Mas você sabe, então você tem que dar maior honra, mais valor ao que você sabe. Tem pessoas que por não saber que são salvas, estão perturbadas. Porque um dia pensa que está salvo, outro dia acha que vai para o inferno. E você não, você tem a certeza todo santo dia que você veio de Deus e para Ele você voltará um dia. Você tem esse conhecimento.
por isso que nós temos que valorizar e muito a nossa comunhão para com Deus. Tem gente que não valoriza. Nós temos que valorizar, porque a gente sabe o que muita gente não sabe. E o que a gente sabe trouxe paz para o nosso coração. Enquanto você não sabia que Satanás estava destruído, você tinha medo de olho grande, de macumba, de inveja, medo de tudo. E hoje você não tem medo de nada. Veja o quanto você tem que ser agradecido a esse Deus. Veja o quanto você deve valorizar a comunhão para com Ele. Esse Deus me libertou do medo, da dúvida. Eu tinha dúvida no meu coração. Eu não tinha certeza da minha salvação, hoje eu tenho. Eu tenho que dar muitas honras, muitas glórias a esse Deus. E tem pessoas que congregam quando quer, porque acha, não tem problema. Paulo diz que a sua vida é um edifício, e que cada um tem que edificar a casa que é a sua vida. Quem edifica é recompensado. Quem não edifica, não tem recompensa. Você quer superar as coisas em sua vida? Edifique o edifício que é você. Porque se você não edifica o edifício que é você, você não vai superar nada. Porque o carnal vai tomar conta de você. Eu me faço entender? Olha o que Paulo fala aqui para Timóteo. Na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Paulo aqui está intimando a Timóteo, da seguinte maneira: Timóteo, atenção, cuida da vida espiritual primeiro e, em segundo, da doutrina. Primeiro a tua vida com Deus, depois a doutrina. É o amor para com Deus na frente, Timóteo. A doutrina, depois. Porque a intimidade com Deus, abençoado, evita o desvio para as situações da carne. Quanto mais você é íntimo de Deus, quanto mais você se aproxima do seu Senhor, através da oração, através do louvor, você se fortalece. O seu espiritual cresce e o seu carnal diminui. Com isso, você vai estar evitando os desvios, como também você vai evitar a amargura na sua vida. E não só a amargura, o viver triste, o viver desanimado. Quando a gente é íntimo do Senhor, quando você tem comunhão com Deus, essas coisas são evitadas. A comunhão também evita o sentimento de solidão. Aquele sentimento às vezes que vem, a pessoa começa a achar que ela está sozinha, que ela não tem ninguém. Ah, eu estou só, não tenho ninguém. Isso tudo é carne. É a carne querendo entristecer você. Não tem ninguém por mim, ninguém me ama, ninguém se importa comigo. Eu sou uma pessoa só nessa vida. Não tem ninguém, eu só. Esse sentimento de solidão se dissipa quando você tem comunhão com Deus. O teu Deus te faz entender: meu filho, eu estou contigo e serei contigo por todos os dias da tua vida. Por todos os dias da tua vida. Quando o amor está acima da doutrina, você sente Deus falar com você. Você não se sente só. Você sente o carinho de Deus, o amor de Deus em você. Você vê esse Deus satisfazendo os desejos do teu coração. Como diz Davi no Salmo 37:4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E eu só consigo agradar a Deus quando o amor está acima da doutrina. É que eu consigo viver uma vida para esse Deus. Vamos agora a Gálatas, capítulo 5, verso 6. Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 6. São evidências que nos mostram que o amor tem que estar acima da doutrina, e não a doutrina da graça acima do amor.
E assim diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 6. Olha só. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, que é a lei, e nem a incircuncisão, que é o pacto da graça, tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Em outras palavras, não tem valor nenhum você saber que existem dois pactos, duas alianças, a lei e a graça. Não adianta você conhecer tudo da lei de Moisés, ou ter o conhecimento da doutrina da graça, se esse conhecimento da graça que você tem está sem amor. Não tem valor nenhum você conhecer toda a doutrina da graça, se esse conhecimento que você tem está sem amor. É o que Paulo nos ensina aqui. Se você não cuida da sua vida para com Deus, se você não se importa com as pessoas, com o outro, em cuidar do semelhante, se você não respeita a dor do outro, por exemplo, se alguém chega para você e fala, ó, o meu parente morreu, nós temos que ter compaixão no luto que essa pessoa está passando. Mas tem pessoas que colocam a doutrina acima do amor. Ah, morreu? Estava predestinado. Agora está lá no céu, paraíso. Não adianta eu chorar mais não. Que isso? São pessoas que não têm respeito com a dor do outro, não têm compaixão. Que graça é essa? Uma graça que não tem misericórdia, que não tem compaixão da dor do outro? Isso não é graça. É verdade que quando alguém morre, ela vai para o paraíso, mas o ser humano tem sentimento quando perde alguém, e nós temos que respeitar a dor do outro. Aquele momento é difícil. Aí você chega, ô abençoado, era para morrer mesmo, estava predestinado, já está lá no céu, paraíso. Não é assim, abençoado, que a banda toca. Nós temos que ter amor às pessoas e compaixão quando ela está sofrendo. Voltemos agora à primeira evidência que eu dei para você. Lembra que eu falei que a gente ia voltar? Marcos, capítulo 12, verso 30. Vamos lá. É bom falar sobre isso porque nós não podemos ser uma igreja fria, gelada. Eu já fiz parte de um ministério que era assim, frio. Ah, o fulano morreu. Morreu, graças a Deus que já foi. Está no paraíso. E a pessoa ali chorando, né? Isso não são palavras para um momento desse. Nós temos que respeitar a dor do outro. Nós não podemos pegar a doutrina e colocar na frente do amor. Não, o amor tem que estar na frente da doutrina. Quando o amor está na frente da doutrina, eu cuido do meu irmão nesse momento, com o amor de Cristo Jesus. É como Paulo diz, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Atenção, povo de Deus. Atenção, ministérios que pregam a graça de Deus. É se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E vejamos o que diz aqui Marcos 12:30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Nesse ponto aqui você já entendeu. Agora vamos para o verso 31, porque Jesus aqui vai falar de um outro mandamento, o mandamento seguinte. O segundo principal mandamento, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Você que quer ser um discípulo de Cristo, deve guardar e viver essas coisas aqui. O amor a Deus, Deus como centro de tudo, e o teu amor e o teu respeito ao teu irmão. Cristo pede aqui, ó, por exemplo, muita atenção no que eu vou falar. Toda pessoa que se apresentar para você, pedindo ajuda, e você podendo ajudar, você nunca pode negar.
Você nunca pode negar, abençoado. Esse é um compromisso que você tem que ter com Deus. É o que ensina aqui Jesus. Compromisso, porque é um mandamento que você tem que praticar. Um compromisso que você deve ter com Deus. Amar o teu irmão quando ele precisa de você. Outra coisa, toda pessoa que se achegar a você, ela é digna de atenção. Seja um rei ou um mendigo, é digno de atenção. Porque às vezes você dá mais atenção à pessoa que lhe interessa mais. E aquela pessoa que você não tem interesse, você não dá atenção. O seu tratamento não pode ser diferente com o outro, diz o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 20. Capítulo 12, verso 20. Olha só. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer: a mão, não precisamos de ti. Aqui, a palavra está se referindo a uma outra pessoa. Você não pode chegar ao ponto de pensar que você nunca vai precisar do fulano. Eu nunca vou precisar de você. Cuidado com o que você fala. Porque Deus pode criar uma situação que você venha precisar dessa pessoa que você tanto despreza. E Paulo segue dizendo: não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, se referindo sempre ao outro. Não preciso de ti. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ou seja, com esses versos, Paulo aqui nos ensina que não podemos pensar que somos o quê? Superiores. Porque isso só prejudica a comunhão com os demais da igreja. Aqui, abençoados, somos todos filhos de Deus. Mas só que isso que o apóstolo Paulo está falando aqui vai mais além. Não é só no convívio dentro da igreja que você deve praticar o amor para com o próximo, mas lá fora também. Nunca despreze as pessoas, nunca, porque você pode precisar um dia daquele que você desprezou. E tomara que você precise, para largar de ser soberbo. Deus até permite que isso aconteça para te corrigir, para você se tornar o quê? Humilde, para que em você o amor esteja acima da doutrina. Esse conhecimento todo aqui que estamos tendo também nos ensina que não é bom caminhar sozinho, ao ponto de você pensar: eu não preciso de ninguém. Isso que Paulo está falando aqui na carta aos Coríntios nos faz também entender isso. E para terminarmos, abra no livro de Eclesiastes, capítulo 4, verso 9. Eclesiastes, capítulo 4, verso 9. O que está aqui é muito importante para que você aprenda a não desprezar as pessoas. Olha só. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Essa é uma exortação para quem despreza as pessoas. Nós precisamos um dos outros, abençoados. Então você que pensa que nunca vai precisar, um dia você vai precisar. Você não pode querer viver nessa vida só. Não preciso de ninguém, preciso só do meu cachorro, o meu gato. Eu preciso só do meu gato. Não, nós temos que amar as pessoas e entender que precisamos um dos outros. É o que ensina aqui.
Em primeiro lugar, dependemos de Deus, mas Deus usa as pessoas para nos ajudar. Então não despreze a ninguém, porque essa pessoa que está perto de você, esse familiar, esse amigo, são especiais. É um presente que Deus colocou na tua vida. Bom, com todo esse conhecimento, por hoje é só. Está aqui concluída a nossa reunião. O tema de hoje: o amor tem que estar acima da doutrina da graça e não a doutrina da graça acima do amor. A doutrina é importante, mas a sua vida espiritual com Deus em primeiro lugar, em primeiro plano. Bom dia a todos e que você tenha a melhor semana da sua vida. Até a próxima reunião. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja das verdades que libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja se comunicar com o pastor Sandro Diniz, anote este e-mail: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Vou repetir: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Ou então visite a nossa página pela internet, pelo www.igrejavidacristã.com.br. A Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz.